Então vamos lá. Deixa eu só pegar aqui. Olha aí, gente, aqui é uma coisa bem importante da mediação e da conciliação, tá, gente? Artigo 166 do Código de Processo Civil. A conciliação e a mediação são informadas pelos princípios da independência, imparcialidade, autonomia de vontade, confidencialidade e decisão informada. Tá, pessoal? Decisão informada. Então, olha, isso é um princípio novo aqui, trazido no Código de Processo. E aí ele está explicado lá na resolução, olha, isso aí é uma, por exemplo, ó, essa resolução do CNJ, dá para, por exemplo, até mais de um grupo, né, trabalhar essa resolução. Vocês podem dividir a resolução no meio aí, por exemplo. Olha aí, ó, o bolo já cresceu, ó, né? Já dei mais uma saída aí, ó, já cresci o bolo para vocês aí, já estou dando saídas, tá vendo? Começa a pensar em saídas, vai resolvendo a coisa. Então, por exemplo, ali nessa resolução que é o Código de Ética de Conciliadores e Mediadores Judiciais, vocês podem dividir lá, né? Até, às vezes, dependendo do que o foco cada grupo for dar, 3 grupos fazem só trabalhar nessa resolução aí, ou até mais. Cada um dá um foco. Olha lá, gente. O princípio da decisão informada com fundamental na agência da atuação dos mediadores judiciais, descrevendo como dever de manter o jurisdicionado plenamente informado quanto a seus direitos e ao contexto fático no qual está inserido, tá? Então, o que significa isso? Olha lá. O mediador e o conciliador, principalmente o mediador, tá, pessoal? O conciliador é aquele negócio mais rápido, né? O código joga isso aqui, aí daqui a pouco o código lá na frente fala, olha, cada audiência de conciliação tem que ter 20 minutos. Ele fala no mínimo lá, né? Aí a gente já cai naquele negócio, né? Quando o mínimo vira o máximo. Então, aqui eu acho que aplica muito mais a mediação, porque a mediação é um processo mais de aprofundamento. E aí, claro, né? Na conciliação, você vai falar para as partes, ó, vocês não são obrigados a fazer acordo nenhum aqui, né? Nós estamos aqui para tentar chegar numa solução, né? Vamos conversar, vamos ver qual é o problema, né? E eu vou tentar aqui sugerir uma saída e a gente vai conversar se a gente constrói uma saída juntos aqui. Então, isso é a decisão informada, né? Você está falando para as partes o que elas estão fazendo ali, né? Então, claro, aqui a gente pode até colocar também, ó, como funciona a conciliação / mediação. Então, pode ser isso também, né? Então, você vai explicar, ó, aqui é isso, esse momento é isso, nós estamos aqui, né? Eu não sou juiz da causa, eu não estou aqui para julgar, né? Minha função não é julgar, minha função é ajudar vocês a conversarem, a chegar numa solução, né? Minha função é essa, estou aqui para isso. Aí, decisão informada também significa, ó, que ninguém é obrigado a fazer acordo, né? E, por exemplo, se as partes estiverem sem advogados, né, causas com menos de 20 salários mínimos, você pode falar, olha, se vocês quiserem, vocês podem buscar um advogado, né, informação técnica para ajudar na decisão de vocês. Então, isso tudo é a decisão informada, né? Bom, que as partes também, você tem que avisar, olha, se vocês não chegarem no acordo, vocês podem optar por seguir para ação judicial, né? Claro que era importante a gente tentar construir uma solução aqui para já resolver o problema de vocês. Entendeu, pessoal? Então vocês afirmam e falam por que vocês estão ali com eles, para tentar ajudar a resolver ali, ó. Por que a gente vai para ação judicial? Vamos resolver aqui, né? Olha lá. Que o mediador é neutro e age para a solução consensual do interesse das partes. Então, eu falo, olha, eu estou aqui, enquanto conciliador mediador, pelo interesse de vocês, consensual de vocês. Eu quero ajudar vocês a chegar numa solução, né? Estou aqui atuando neutramente em nome das duas partes, né? Então, estou aqui por vocês, né? Vou tratar vocês da mesma maneira e vou fazer o possível para que vocês tenham um acordo satisfatório para ambos. Tá? Então, isso faz parte da decisão informada. São coisas que você tem que, então, na hora que você estiver atuando dessa maneira, você tem que comentar. Que a pessoa tem plena liberdade de manifestar-se e de perguntar sobre algo que não entendeu. Então, muitas vezes, gente, nós vamos estar trabalhando com pessoas humildes. E são pessoas que, por vezes, né, olha, já chegaram no judiciário, já passaram a barreira, um filtro grande, tá? Então, o que tem que acontecer ali?
Você tem que ajudar a pessoa, né, a explicar para ela, olha, você tem liberdade para falar aqui, não se sinta constrangido, você não vai ser, né, admoestado, não fala admoestado, né, não vai ser reprimido se falar alguma coisa, esse é o direito de falar, né, isso para as duas partes, então, né, olha, enquanto ele falar, você, por favor, escute, tenha respeito, né, para a gente tentar conseguir conversar, porque nós queremos resolver o problema de vocês aqui hoje, tentar chegar a uma solução. Então, por isso, vamos trabalhar com respeito, né? Vamos tentar conversar juntos, somar as forças aqui para a gente resolver o problema, né? Isso resolver agora, resolver hoje. Então, qualquer dúvida, não entendeu direito, ter dificuldade, né? Pergunta que a gente tenta ajudar a responder. Se não entendeu algo, a gente explica de outra maneira. Tá, pessoal? Então, é importante na decisão informada a gente sempre deixar as coisas claras para as pessoas, evitar termos técnicos, né? Qualquer juridiquês aí, ou termo jurídico, né, que tem uma terminologia muito rebuscada, que a pessoa não entenda, né? A execução, por exemplo, execução, um negócio esquisito, né? Então, a pessoa, né, a execução, né? Então a gente avisa, né, a gente explica, né, sabe? Se não entender o termo, pode perguntar, eu vou falar o que que é. Então é isso, né? Existe uma discussão, tá? Eu vi essa discussão e ali eu achei que a coisa não está madura ainda, que é a seguinte: o conciliador mediador tem que falar sobre direitos das partes? Tem que falar assim, não, você tem direito a isso. Então, essa é uma coisa complexa, tá, pessoal? Essa é uma coisa complexa, tá? Tem que ser tomada com muito cuidado. Com muito cuidado, tá? Na hora que você vai propor soluções, você vai tentar ajudar as pessoas a chegar à solução, né? Aí você vai ter que falar, olha, vocês podem chegar aqui no acordo, tem um desconto, não sei o que e tal. Agora, assim, levar a pessoa a algo, a algum raciocínio, né? Eu acho justo, por exemplo, falar assim, olha, já que não dá, tentem desfazer o contrato, né? Só que aí você ficou com bem um mês, é justo que você, né, remunere outra parte por esse tempo que você ficou com bem. Porque aí, gente, é uma questão de princípio de boa-fé, princípio de não enriquecimento sem causa. É uma questão de principiologia de direito, entenderam? Bons costumes, né? Então, assim, é uma questão de até de justiça social, né, de equilibrar a relação. Então, nesse caso, eu acho que você pode falar, né? Você pode falar quando é uma coisa geral, assim, você pode falar. Só que você não deve entrar em detalhes técnicos jurídicos, as pessoas estão ali para tentar resolver, né? Então, tem que ser coisas mais gerais. Eu tinha uma postura muito assim, gente, de quando era a situação assim que a pessoa não tinha comprovante nada do direito, e aí, pô, ela não ia conseguir nada porque ela não tinha comprovante de nada de direito. Eu sempre falava assim, olha, para evitar esses problemas, né, daqui para frente, recomendo para a senhora pegar um recibo, né, pagou alguma coisa, pega um recibo, isso vai prevenir você ter que vir aqui de novo, gerar essa situação. Gente, eu não sei se a pessoa pagou ou não pagou, né, às vezes a pessoa não pagou e está falando que pagou, eu não sei, eu não posso saber, eu tô ali neutro, mas eu posso dar essa ajuda, falar assim, olha, então da próxima vez, né, seria importante ter o recibo, para evitar problemas assim. É de boa falar isso, tá? É de boa você ajudar. Você não está passando dos seus limites aí, tá? Então, decisão informada entra nesse critério. Gente, avançando um pouquinho mais aqui no artigo 166, olha lá. A questão da confidencialidade, né, gente? Das informações produzidas. Então, os dados pessoais, né, você não pode divulgar, tá, gente? Coisas pessoais você não deve falar. E mesmo assim, né, você não pode também ser convocado para depor, né, gente, em relação ao caso, tá? Você tem que deixar claro isso, acho que pode deixar claro isso também, a decisão informada, né? Falar, olha, aqui nós trabalhamos com sigilo, né? Tudo que for falado aqui, vocês, né, não vai sair daqui. Eu acho que até pode colocar isso na decisão informada, tá? Até posso colocar aqui no slide aqui da decisão informada, ó. Sigilo, procedimento, tá? Então também
faz parte da decisão informada você avisar as partes do sigilo do procedimento. Para não ter esses problemas. Aí, gente, olha só. Vamos lá, o que mais tem aqui? Então, né, a questão do sigilo, olha só, gente, é o parágrafo 3º, artigo 166. Admite-se a aplicação das técnicas negociais, né, com o objetivo profissional, o ambiente favorável à autocomposição. Então, mais uma vez aqui, né, trazendo a escola de Harvard aqui, né, as técnicas negociais são as técnicas da escola de Harvard. Esse artigo, então, nítida a influência da escola de Harvard, tá, pessoal? Porque é a escola referência no mundo hoje. E, então, a maior parte dos juristas brasileiros que vão estudar esse assunto vão estudar em Harvard, não vão estudar em outro lugar. Se vão em outro lugar, estão estudando com professores que estudaram em Harvard, tá? A verdade é essa, então, tá aí, né? Você vê aquela ideia que eu falei para vocês da gente estar influenciando, né? Estudando, produzindo ciência, tal, influenciando. E aí isso aí chega lá no legislador e o legislador coloca isso na regra a partir da nossa interferência, né, científica. Então esse é um, veja, né, veja que a escola de Harvard produzindo ciência interferiu no mundo inteiro, né, interferiu aqui na nossa realidade. A mediação e a conciliação serão redigidas conforme a livre autonomia dos interessados, inclusive no que diz respeito à definição das regras procedimentais. Então veja, pessoal, mais um detalhe aqui. Mediação e conciliação, né, gente, tirando o procedimento que está estipulado no Código de Processo Civil, tá? Que diz respeito às audiências, né? Quando é uma audiência de conciliação, tal, das regras específicas dos sejusques, né? Estabelecidas. Fora isso, ela não deve nenhum respeito ao Código de Processo, tá? As regras procedimentais são estipuladas de acordo com o interesse das partes, né? E dos mediadores que assim atuam para tanto, tá? Os conselhadores e mediadores que assim atuam para tanto não estão limitados a nada. Aqui uma coisa, tá, gente? Até coloquei um símbolo aqui de um emoji aqui do cocôzinho. Porque, olha só, aí a gente falando agora da audiência de conciliação, tá? Então lá, né, a partir do momento que aceita a petição, blá, 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 né, nomeia lá a audiência de conciliação, mediação, que pode ser realizada por meios eletrônicos, tal, tem o prazo. E aí, olha só o que o novo Código de Processo Civil traz, né, gente? O não comparecimento justificado da autora ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade e justiça e será sancionado com multa de até 2% de vantagem econômica cedida revertida em favor da União. O que eu acho que ficou uma coisa muito louca aqui, gente? O que aconteceu? Quando se criou essa regra, olha só, se você faltar numa audiência no juizado, a tua pena é maior do que se você faltar numa audiência no processo comum. Então, olha só, se você faltar uma audiência no juizado, artigo 20 da Lei 9.099, não comparecer no demandado, tá? O demandado. Se for o demandante, a ação é extinta. Não comparecer no demandado à sessão de conciliação de audiência de instrução, reputar-se-á verdadeiros fatos alegados por inicial. Então, revelia. Você vai ser condenado, né? Salvo se contra o resultado da convicção do juiz, mas revelia, né? Vai ser reputado como verdadeiros fatos e você vai ser condenado. Revelia. Agora, quando o novo Código de Processo Civil trabalhou aqui, se você faltar na audiência de conciliação, você só vai receber uma multa. O processo continua, né? Se você não quiser ir, você paga a multa. A ver, você tem o processo comum, uma situação mais benéfica para quem falta audiência do que no juizado. Então se criou esse disparate aí, por isso que eu pus o emoji aí do cocôzinho. As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos, né? Porque aqui, veja, a gente está tratando de justiça comum, né? Então aí você tem que ter advogado, ter patrono, né? Lá no juizado não precisa, a gente sabe até 20 salários mínimos, né? Olha lá, mas, ó, de novo eles ressaltam aqui, ó, a parte poderá constituir representante por meio de procuração específica com poder de negociar e transigir. Então, mais uma vez aqui eles ressaltam que para o advogado poder negociar e transigir,
ele tem que ter procuração específica, tá? Então, se ele não tem, ele não pode negociar, ele só pode peticionar, né, no trâmite normal do processo. A autocomunização obtida será reduzida a termo e homologada por sentença, isso já era assim, não mudou nada. A pauta das audiências de conciliação de mediação será organizada de modo a respeitar o intervalo mínimo de 20 minutos entre a audiência de uma e de outra. Cara, eu não gosto dessas coisas, porque assim, o que parece? Parece que aí a gente vai trabalhar no mínimo. Eu não gosto, tá? Eu não sei se está acontecendo em todo lugar, mas me preocupa aquele negócio, né, das cotas, né? Começa aquela cota de ter que fazer audiência de conciliação no dia, entendeu? Ó, tem que fazer 10 audiências de conciliação no dia. E aí já marca 10 audiências de conciliação no dia e fica parecendo que aquilo é só pro forma. Não dá nem tempo de se aprofundar na coisa, entendeu? Porque essa redação do código ficou horrível. Né? Não precisava pôr um tempo, né? Podia pôr um tempo hábil para, né? Sei lá, é que, gente, era melhor ter escrito assim, ó, respeitar o intervalo mínimo de tempo hábil para que, né, o processo de negociação seja aplicado pelo conciliador, pelo mediador. Era melhor ter colocado tempo hábil do que colocar 20 minutos. O que você faz em 20 minutos, gente? Você chama as pessoas, até a pessoa sentar já, e acomodar e dar aquela relaxada, já foi 5. Aí você tem que conversar, bater um papo de leve, para a pessoa entrar num, né? Você tem que fazer o pacing com ela, você tem que sintonizar com ela, né? Para ela entender você, você entender ela, para criar um respeito. 20 minutos fazer isso? Aí você fala, não, mas é mínimo. Tá, é mínimo, gente, mas se você tem uma. Te jogam. Ah, você tem 6 horas para fazer conciliação. Então, 6 horas são 3 por hora, 18, te jogam 18 conciliação para você fazer. Né? Já complica. Então, eu não gostei desse artigo também. Então, o troféu Cocozinho aí, tá? Essa redação do código, eu não gostei dela. O troféu Cocozinho aí para essa redação do código. Então, isso a gente já viu, né? Aí a gente, ó, os títulos executivos judiciais, né? Vão para a fase de cumprimento, né? Então, são títulos executivos, vou abrir aqui maior para vocês poderem ler. Já são títulos executivos judiciais, né? A decisão homologatória ali, ó, de autocomposição judicial. Tá? Então, o acordo feito aqui em juízo já. Né? E a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial também. E a sentença arbitral. Então, uma vez que você homologue, já vai para a fase de cumprimento, tá? Já vai para cumprimento. Então, tem essa vantagem, né? Aí vem aquela pergunta, tá, mas você precisa homologar um acordo? Não precisa. As partes vão cumprir espontaneamente? Você sabe se as partes não vão cumprir, você não precisa. Porque se você não homologar, você vai cair na outra regra aqui, né, que é o título executivo. E daí você precisa, né, mover o processo de execução. Aí você vai precisar mover um processo de execução. Aí você ganha uma complicação aí no seu caminho. Né? Isso é a complicação que vem aí nesse caso. Agora, dois últimos tópicos aqui do Código de Processo Civil que eu acho importantes falar para vocês, tá? Que um é sobre o inventário extrajudicial, né, pessoal? Então, assim, o inventário, tá, gente? Já algumas leis passadas, ele até mudança na própria Constituição houve, mas aí para falar mais do divórcio, a mudança, a lei, no Código de Processo Civil anterior já foi trazida a possibilidade do inventário ser feito de maneira extrajudicial, né? Então significa que você não precisa fazer, em certos casos, um inventário judicial, né? Isso é muito bom para as partes, porque agiliza, né? Já é um momento difícil para as partes, já é um momento de dor, né? E ainda ter que ficar resolvendo problemas
burocráticos, né, da herança, então é um momento complexo. Então, se pudesse já ser feito por inventário extrajudicial, melhor, tá, pessoal? Melhor. Então, esse é até um espaço, né, em aberto para pessoas que trabalham com aquilo que a gente chama de gestão sucessória, que é, por exemplo, antecipar em vida, tá, toda a distribuição de bens. Então, já faz a gestão sucessória, a pessoa em vida, tá, a pessoa que já está lá com seus 90 anos, né? Então está preocupada, que não quer deixar quer deixar a família brigando no inventário. Então já faz a antecipação, tá? Já distribui antes, contrata um advogado, já distribui antes, já combina ali, já, entendeu? Já distribui. Aí depois, quando falece, faz só um inventário negativo, né? Para dizer que não restou pendências, né? Então registra o inventário negativo, determinando que não restou pendências e que ficou tudo organizado. Então facilita muito, né, pessoal? Facilita e evita brigas. Né? Tem que pensar nisso também, né? Eu sei que nós brasileiros, nós temos um problema com a tanatofobia, né? Tanatofobia é medo da morte. Nós temos muita dificuldade de lidar com a questão do morrer. Mas, gente, nós temos que ter mais clareza nisso. Então, se há patrimônio, a gente também tem que ter certeza de que existem brigas de inventário que duram décadas, né? Que ficam para os netos depois de quem está brigando. Então e é uma coisa que desonra, né? Até aquela ideia do Confúcio lá de respeitar a ancestralidade, né? Então, às vezes é melhor você fazer um outro caminho. E aí o caminho que a gente tem é a escritura pública, né, gente? Olha lá. Se todos forem capazes e concordes, né, todos concordam, o inventário e a partilha poderão ser feitos por escritura pública, a qual constituirá documento hábil para qualquer ato do registro, bem como o levantamento da importância depositária em instituições financeiras. Então, feito uma vez a escritura pública, né, você pode, com essa escritura pública, requerer o levantamento das importâncias em banco, fechamento de contas, e também a transferência dos bens, né, diretamente no cartório de registro de imóveis. Então veja como agiliza a coisa, né? Aí, ó, o tabelião somente lavrará a escritura pública se todas as partes estiverem assistidas por um advogado, tá? Então tem que ter um advogado presente para conduzir. Mas é isso, então você não precisa mover um inventário judicial. Você só tem que mover o inventário judicial, pessoal, se tem testamento e se tem incapaz. E mesmo assim, tá, pessoal, a gente já tem decisões, tá? Tem decisões dizendo que se todos são capazes e todos concordam com o testamento, não há empecilho em mover um inventário extrajudicial. Né? Porque se todos são capazes, todos concordam com o testamento, qual o problema de você fazer a coisa por inventário extrajudicial? Então tem decisões já considerando isso válido, tá? Complementando o código no sentido de que não há prejuízos para as partes, né? O fato de ter um inventário. Oi, alguém quer perguntar? Oi? Olá? Alguém está com o microfone aberto aí, pessoal? Tô acabando já. Tá, pessoal, então assim, é um tema complicado, mas, por exemplo, o inventário, se ele puder ser administrado dessa maneira, é melhor para todos, tá? Levando em consideração que inventário é briga de família. E aí é irmão que não conversa com o irmão, é aquela confusão que é desnecessária, tá? Então é importante que a gente tenha consciência disso. É difícil lidar com esse tema, eu sei disso, tá? Porque eu já conversei com meu pai uma vez sobre isso, meu pai ficou com os olhos desse tamanho, né? O que você está querendo aqui? Eu não estou querendo nada, cara. Estou falando para você, né, que essas coisas são melhores, para as coisas serem mais pacíficas, né? Ah, sistema aí para lá. Não quer saber disso aí, não. Normal, né? E a maior parte das pessoas tem dificuldade de lidar com isso, né? Eu já não tenho dificuldade, tá, pessoal? Eu já fiz meu testamento, inclusive eu fiz ele testamento particular e na blockchain, tá? Meu testamento ele está registrado na blockchain do Ethereum, pra vocês terem uma ideia. Então ele está garantido lá no Ethereum, né? Mesmo que ele perca o documento, que o testamento particular você faz por documento privado, né? E mesmo que ele se perca, ele está no Ethereum. Ele está no blockchain do Ethereum, então ele está lá, vai ficar lá para sempre, tá?
Eu já fiz, não tenho problema nenhum com isso, né? Faz 4 anos que eu fiz, e até fiz para testar como é que era a funcionalidade de você fazer um testamento por instrumento particular, né? E registrado na blockchain. Achei uma experiência interessante, não é caro, tá, pessoal? Até aquela época lá, a empresa que fazia o registro na blockchain, acho uma Original My, tá? Original My, nome da empresa. Aquela época eles davam assim, tipo, 3 registros de graça para você testar. E aí eu não paguei nada, entendeu, gente? Foi de graça. Você manda o documento, ele, né? Ele upa o documento lá, em forma de arquivo no blockchain, fica registrado, tá? Fica para sempre lá na blockchain aquelas informações constando lá. Talvez o problema disso seja a segurança, né? Por exemplo, se você, principalmente no caso do inventário, né, privado, né, testamento particular, que você não quer que as pessoas saibam, aí é um problema. Né? Se você não quer deixar isso guardado, que ninguém veja, esse é um problema você colocar na blockchain. Mas se você não tem problema com isso, é uma saída muito interessante de você estar garantindo o negócio, né? Garantindo que você que fez, garantindo que está lá, né? Que é a sua decisão. Né? E você não precisa gastar na escritura pública. Isso que é interessante, né? A blockchain é bem mais barata que a escritura pública. E aquilo, né, da inovação da tecnologia, de que a ideia de que a blockchain vai substituir os cartórios, né? O cartório vai virar um negócio obsoleto, porque se você coloca tudo na blockchain, para que eu preciso de um cartório? Eu só preciso entrar na blockchain e puxar o dado, né? Por que eu preciso de um cartório intermediário para fazer isso? Entenderam a lógica da coisa, pessoal? E o último slide de hoje é sobre o divórcio extrajudicial, tá, pessoal? Que também está no novo CPC, mas já existiu, né? Foi até de uma emenda constitucional que foi feita, tá, pessoal? Até uma discussão se ainda existiria separação, né? Porque agora, antes você tinha que separar primeiro, esperar 2 anos para depois pedir o divórcio. Né? Então, com a emenda constitucional, foi permitido que você faça o divórcio direto, né? Você não precisa passar pela separação para fazer 2 anos e divorciar. Então, hoje o divórcio é direto, então, até no código tem aqui, né? O divórcio consensual, separação consensual, né? E a extinção da concessão da união estável, né, não havendo filhos nascituros ou incapazes, e observados os requisitos legais, poderão ser realizados por escritura pública. Então, assim, primeiro que separação não tem mais sentido, né? Para que você vai fazer separação judicial? Você só vai encerrar a sociedade econômica do casal e vai manter ainda o vínculo, né? Para quê? Você já encerrou a sociedade econômica do casal com a separação. Para que manter o outro vínculo? Então, já vai direto para o divórcio, tá? Isso aqui é um preciosismo aqui na legislação. Você já vai direto para o divórcio, não tendo filhos incapazes, tá? Não estando grávida também, ó. Não havendo nascitura, hein? Não estando grávida. E não tendo filhos incapazes, faz direto para a escritura pública, tá, pessoal? Ó, escritura pública não depende de homologação judicial e constitui título áureo para qualquer registro, bem como levantamento da importância depositária de instituições financeiras. Então, por exemplo, se o casal tiver bens, né, auferidos durante a relação conjugal, já combina com o que cada um vai ficar com o quê, já coloca isso na escritura, né, de divórcio extrajudicial, e daquilo já vai para o registro de imóveis e já vai transferir. Tá, pessoal? Então, mão na roda, né? E, ó, o tabelião também aqui é a questão do advogado, né? Tem que ter um advogado presente, né? É um requisito aí, porque teoricamente é um ato exclusivo de advogado, tá? Então vocês podem também não precisar utilizar judiciário para fazer divórcio nem inventário mais, tá, pessoal? É interessante para as partes, né? Pensem nisso. Pessoas que estão divorciando, estão no processo de luto, né? Luto tem raiva, tem negação, tem vários, né? Tem o processo da depressão, do luto, né? Do sentimento, da perda do sentimento. Assim, não é um processo legal para ficar na justiça brigando, não tem sentido. Então é interessante, mesmo que ali tenha tido um processo ruim, que as partes tentem chegar numa mediação para terminar aquilo nos mínimos possíveis de reconhecimento da importância que aquela relação teve na vida das pessoas, que eles possam ter uma boa convivência.
e não entrar pro jogo da competição, da punição. Que é o que acontece muito entre casal, tá, pessoal? Tem muito jogo de punição e confronto entre casal, e não é o caso da gente estar incentivando isso, pelo contrário, né? É o caso da gente tentar fazer as pessoas conversarem, chegar numa boa solução, que seja boa para todos, né? Que aquilo resolva o mais rápido possível. Muitos casos, às vezes, ainda tem retorno, então, por exemplo, né? Conversar com a pessoa para aquilo, né, ser melhor amadurecido, ser trabalhado, né? E aí uma terapia de casal também seria bom nessa hora, né? Aí tem escritórios, por exemplo, na Espanha tem escritórios de direito de família que tem psicólogo junto. Isso é uma coisa que a gente não tem ainda aqui. Mas seria interessante, né? Pô, a pessoa já vai lá e já conversa, né? Já faz uma terapia de casal para tentar trabalhar esses pontos emocionais que ficam conturbados, gente. Qualquer processo de luto humano, que é a perda, né? É um processo que incomoda, né? Que deixa a pessoa vulnerável, tá? Então precisa ser trabalhado de uma maneira melhor.